Olá, meu nome é Nihan, eu sou turca. Em 2012 eu fiz intercâmbio no Brasil, mas faz 13 anos que não voltei para o Brasil. Essa é a primeira vez que eu voltei, depois de 13 anos, e estou amando estar de volta no Brasil. Como é a sua cidade na Turquia? Então, na Turquia eu moro em Ankara e Istambul. Ankara é a capital da Turquia. Eu acho que é parecida com Brasília. É uma cidade burocrática. E eu faço turismo em Istambul, porque Istambul é uma cidade mais movimentada e os brasileiros gostam de visitar mais Istambul. Eu acho que Istambul é mais parecido com São Paulo, tem muito trânsito, tem uma grande população de 13 milhões. Então eu gosto de morar em duas cidades, porque as duas cidades têm suas vantagens. Eu faço teatro musical em Ankara e guia de turismo em Istambul. Por que a escolha de migrar para o Brasil? Então, na época, eu quis fazer um intercâmbio, mas eu tinha 18 anos. Então, a maioria dos países não me aceitavam, porque eu era maior de idade. Então, entre os países que me aceitavam, eu escolhi o país mais longe, que era o Brasil. Tinha opções de ir para a Europa também, mas eu não achei tão interessante, porque para nós ir morar na Europa não é tão interessante, mas ninguém mora no Brasil por um ano. Por isso que eu escolhi o Brasil, mas não conhecia muita coisa sobre o Brasil. Como foi o preparo mental para sair do país? Então, eu tinha saído do Enem da Turquia, a prova para faculdade. Então, essa prova é muito difícil na Turquia. No último ano do ensino médio, você não faz nada, só estuda. Então, eu não tinha muito tempo para me preparar para ir para o Brasil. Se eu pensasse, talvez eu não iria, porque quando eu penso agora, é muito assustador ir morar num país que você não fala a língua, não conhece ninguém, que é muito longe do seu país. Se alguma coisa acontecer, meus pais não poderiam ir me visitar no Brasil. Então, por isso que a gente chama em turco coragem de idiota. Eu acredito que foi assim, eu não pensei muito. O que lembra dos primeiros meses? Os primeiros meses, tudo era muito diferente para mim. As árvores, as comidas, as pessoas, os programas que passavam na TV, tudo era muito diferente. Eu não entendia muita coisa, porque eu não falava português, por isso que eu prestava mais atenção para o mundo. E não tinha internet no celular, a gente não andava com o celular olhando toda hora. Então, eu estava mais vivendo o momento. E como aprendeu português? Então, eu não fiz um curso. Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava nada de português, nem oi, nem tchau. Eu não fiz um curso aqui. Eu aprendi vivendo aqui. Mas eu tinha um irmão hospedeiro, ele que me ensinou português sem falar inglês. Ele sentava comigo todos os dias, escrevia no meu livro. E a internet era muito lenta, então não tinha como usar Google Tradutor. Por isso que eu andava com o meu dicionário e um caderno e todo mundo escrevia frases para o meu caderno. A sua integração na sociedade foi mais rápida ou demorada? Foi muito rápida. Desde o primeiro dia que eu cheguei, eu não me senti num país estrangeiro, porque todo mundo era muito amigável. Eu saía com meus irmãos e os amigos deles e os meus amigos da escola. Mesmo que muita gente não falava inglês, era muito fácil se comunicar. Eu percebi que não precisa saber muita coisa para comunicar, não precisa saber muitas palavras, porque você entende a intenção da pessoa. Então, isso que é suficiente. Quais experiências culturais e sociais te marcaram? Então, eu achei muito interessante que todo mundo no Brasil
come arroz e feijão todos os dias no almoço. Até a pessoa mais pobre e a pessoa mais rica do Brasil come a mesma coisa todos os dias. Porque na Turquia não tem nenhuma coisa que a gente come todos os dias. Por isso que todo mundo me perguntava, o que vocês comem todos os dias? Não existe. Mas talvez eu possa dizer que sempre tem pão na mesa. E quais comidas brasileiras gosta? Então eu amo pão de queijo. E 2 dias atrás, não, foi ontem. Ontem eu tomei caldo de cana, que eu amei, mas eu acho que o meu favorito é pão de queijo para sempre. O que sente que os brasileiros e os turcos têm em comum? Então, os turcos e os brasileiros são muito amigáveis, gostam dos estrangeiros, gostam de receber as pessoas em casa. São muito comunicativos. Eu acho que somos muito parecidos mesmo. Até no futebol? Até no futebol, sim. Eu não entendo muito do futebol, mas os turcos gostam muito de futebol e os brasileiros também. Então, isso é uma das coisas que é parecida. Como são as culturas turcas? Tem muita coisa diferente na cultura turca. Por exemplo, o casamento. Os brasileiros acham muito interessante que a gente sempre leva ouro para a festa de casamento. Pode ser 1 grama, 2 gramas, 1/4 de ouro, mas sempre leva ouro para a festa de casamento. Mas depois, quando você for para a casa do casal, pode levar presentes também. Mas na festa sempre é ouro. E tem outras tradições que a gente faz antes do casamento. Por exemplo, noite de rena. Você passa rena na mão da noiva e só as mulheres participam nessa noite e elas viram ao redor da noiva e cantam uma música muito triste, que é assim: Yüksek yüksek tepelere vurmasınlar, aşı aşı memlekete kız vermesinler. Mais ou menos assim. E é uma música triste que fala sobre uma menina que casa com um menino que mora muito longe da cidade dela. Então, quando ela casa, ela não vai poder ver a família de novo. Por isso que cantamos essa música triste para fazer ela chorar. E cada vez ela chora, a noiva chora. Na Turquia, a gente para o carro de casal, sabe? No Brasil também vocês fazem assim, né? Coloca enfeites no carro. Então a gente para esse carro do casal e pede dinheiro. E eles têm que dar dinheiro. Por que não podemos dar uma faca para um turco e nem recebermos? Então, quando você passa faca mão a mão, significa que vai causar briga entre as pessoas. Então, a gente sempre coloca a faca na mesa e outra pessoa pega na mesa. O que há por trás de 1 minuto de silêncio nas manhãs do dia 10 de novembro? Então, o Atatürk, o fundador da República da Turquia, morreu no dia 10 de novembro de 1938. E nós temos muito respeito por Atatürk, porque é ele que fundou a República depois do Império Otomano. Quando ele salvou o país dos inimigos, ele poderia ser tudo. Ele poderia ser um novo sultão, um novo rei, mas ele decidiu fundar uma república moderna e laico. E modernizou o país, deu muitos direitos para as mulheres. Por exemplo, deu o direito de votar e ser eleito antes de muitas mulheres da Europa. Por isso que nós devemos tudo a ele, por isso que todo 10 de novembro, no horário que ele morreu, que é 9h05, a vida para na Turquia. Todo mundo fica 1 minuto de silêncio. Mesmo você está dirigindo, você para o carro, sai do carro e fica 1 minuto assim. Tem outras personalidades que também são importantes na história do país?
Sim, tem muitas pessoas importantes. Por exemplo, tipo, o povo que lutou na guerra de independência turca, porque o Atatürk organizou o povo. Então, pessoas normais pessoas normais viraram heróis na história da Turquia. Então, tem muitos heróis que a gente ainda lembra. Quantas diferenças tem no lado ocidental e no lado oriental? Então, não tem muita diferença quando você passar para o lado oriental ou do lado oriental para o ocidental, você não vai perceber muita diferença. Então, os brasileiros geralmente pensam que quando for para o lado oriental, as pessoas vão ter olhos puxados. Mas não é assim. Mas tem mais lugares históricos no lado ocidental. A Península Histórica fica no lado ocidental. Então, o Império Bizantino era no lado ocidental, na Península Histórica. E tem mais obras do Império Otomano no lado ocidental também. Como passou a entender a vida depois de criar laços com o Brasil? Depois de voltar do Brasil, é porque no Brasil eu saía toda semana, eu festava muito. Então, quando eu voltei, eu quis continuar essas festas, mas não achei uma festa tão divertida como no Brasil. Eu acho que na Turquia as pessoas não sabem se divertir. Mas depois de voltar também, eu quis conversar com todo mundo, porque eu sofri muito não poder conversar com as pessoas por muito tempo, né, no início. No final eu não tive nenhum problema, mas depois de voltar eu falei com todo mundo. Eu comecei a falar com as pessoas na rua, com muita gente. Eu comecei mais com as pessoas. Sim. O que o Brasil te representa na sua vida? Então, o Brasil representa alegria, energia boa e carpe diem, que é aproveitar cada momento. O que te faria morar aqui em definitivo? Não sei, eu acho que eu não quero morar também, como fala, Definitivo. em definitivo. Eu acho que eu não moraria em definitivo longe da minha família. Mas não sei, se eu casasse aqui, talvez moraria. Tipo, se eu casasse aqui, eu não levaria meu marido para a Turquia, porque eu acho que seria mais difícil para um brasileiro morar na Turquia do que eu morar no Brasil.